Boa noite, meu nome é Fernanda e nós vamos falar um pouco sobre o artigo 177 do Código Penal. Quando o artigo diz promover a fundação da sociedade, é notório que é a parte originária, ou seja, a criação da sociedade anônima. E quando nesse pioneirismo a omissão de fraudulência é classificado como crime e encaixa-se no objetivo real do artigo. Tem como objeto jurídico a tutela jurídica do mercado de capitais, da transparência, da credibilidade que a sociedade vai ter. E enfatiza o parágrafo 1º que seria subsidiário se não fosse classificado como um fraude à economia popular. Por quê? A falta de transparência geraria a falta de credibilidade e a omissão de informações fraudulentas da sociedade para o âmbito social. Como que teria a sociedade com ações omitidas do ambiente externo, que seria de interesse público, que faria mal para o público, e os próprios fundadores da sociedade omitissem esse ato fraudulento que trouxesse prejuízos. O sujeito ativo do crime previsto no artigo 177 do Código Penal é o fundador, ou seja, aquele indivíduo que promove a fundação da sociedade por ações. Já o sujeito passivo, ele pode ser qualquer pessoa que subscreva ou adquira o capital da sociedade por ações, desde que seja vítima da afirmação falsa sobre a constituição da sociedade ou de ocultação fraudulenta de fato referente à sociedade. Quanto ao elemento subjetivo, quando há intenção, o fato é considerado fato típico, ou seja, espera-se falsificar os fatos, forjando dados relativos à situação da empresa por meio de ações, e é causado por culpa no cálculo do comportamento. Quando o direito penal regulamenta, não afeta os dados corporativos. O autor que fica impossibilitado de dirigir o negócio da sua empresa comete crime por incompetência e não responde ao tipo de crime discutido. Olá, me chamo Laís Stephanie e hoje eu vou falar um pouco sobre a consumação e tentativa do crime previsto no artigo 177 do nosso Código Penal. A tentativa se dá quando, por algum motivo alheio à vontade do agente, não se obtém sucesso na divulgação das informações falsas ou da fundação da sociedade. Já quando se obtém sucesso, é dada a consumação, que após esse resultado esperado, são tomadas as decisões formais e é dada a publicidade a esses dados. Bom dia! Dando seguimento ao nosso estudo, vamos abordar a questão do artigo 179 do Código Penal. Falamos do artigo 177, nós vamos falar agora do artigo 179, que se destina à fraude à execução. Bom, para um melhor entendimento, nós criamos um caso prático para abordar de uma forma didática o estudo sobre esse artigo. E o caso prático é o seguinte: digamos que Renata, a professora de empresarial da SES Unita, ela teve a brilhante ideia de construir um escritório de advocacia empresarial no centro de Caruaru, porque ela viu que esse ramo em Caruaru tinha maiores lucros. Só que Renata, ela não tinha o dinheiro em espécie, certo, para começar esse investimento. Então, ela teve a ideia de falar com o professor Adrielmo, o professor de Direito Penal da SES Unita, e Adrielmo disse a Renata que poderia sim emprestar este valor, perguntou quanto é que ela queria. Ela disse que queria o valor de R$100 mil. Eles firmaram um contrato com firma em cartório, certo? E aí, o vencimento desse contrato era dizendo que Renata deveria pagar a Adrielmo em janeiro de 2021. E a garantia que Renata daria a Adrielmo era o seu apartamento luxuosíssimo no centro da cidade do Recife, do valor de R$200 mil. Chegando janeiro, Adrielmo, ele vai cobrar a sua amiga Renata, e Renata vai dizer: Adrielmo, espere mais um pouquinho, eu vou lhe pagar. Só que, passando os meses,
Renata não paga a Adrielmo e Adrielmo entra com uma ação de execução sobre os bens de Renata. Renata, sabendo disso, percebeu que tem essa ação de execução contra ela, contra os bens dela, e decidiu alienar o seu apartamento e passar esse apartamento para o nome da sua mãe. Para que, quando Adrielma entrasse com a ação de execução, percebesse que Renata estava insolvente. Só que Adrielma sabe muito bem que Renata ela não é insolvente. Ela tem sim esse patrimônio, deveria estar no nome dela, ela é proprietária. Só que quando entrou com a ação de execução, viu que não tinha nada. E aí a gente vai ver o que é que Adrielmo ele vai fazer diante dessa situação hipotética. Com isso, eu passo a palavra para a estudante Joana. Olá, bom dia. Eu vou trazer agora o conceito do artigo 179 do Código Penal, para assim entendermos melhor a conduta tanto do credor como do devedor. Pode passar, Alice. Esse artigo, ele tem como exemplo o direito de propriedade, que está assegurado no Código Civil, mas ele não é absoluto, pois sempre que o proprietário do bem que dá como garantia, ele não pode, assim, passar esse bem para o nome de outra pessoa, de terceiros, alienando, e nem vender esse bem. Pois isso, a partir do momento que ele pratica essa ação, está acontecendo a fraude à execução. Com isso, vai acontecer uma punição a essa conduta dele. Pode passar, Alice. Trata-se de um crime de ação privada, se tiver interesse próprio, ou um crime de ação pública, se tiver o interesse da União, do Estado ou do município. Quanto ao objeto jurídico, ele vai tutelar-se ao patrimônio do credor e à administração da justiça. Pode passar. Quanto aos elementos do tipo ação nuclear, está referente a alienar, desviar, destruir ou danificar, simular dívidas. Alienar é quando o devedor ele passa seus bens para o nome de terceiros. Desviar é quando ele oculta esses bens. Agora eu vou passar a palavra para Rai. Dando continuidade ao conceito do artigo 179 do Código Penal, vamos ter o destruindo e danificando bens. O que seria isso? Destruir é o ato de fazer a coisa ela perecer, e danificar é o ato de estragar ou arruinar a coisa. Essas atitudes elas são praticadas através da omissão, na hipótese em que o devedor ele tenta fraudar. Elas têm seus bens e imóveis e elas sempre colocam o nome de outras pessoas. Que fraudar é o mesmo que enganar. É a aparência de você deixar uma coisa real, só que sendo uma coisa falsa, que não existe. Simular o devedor ele acaba aumentando o seu detrimento em relação aos credores verdadeiros. E tais condutas, elas acabam sendo constituindo em crimes a partir do momento que o devedor ele se torna insolvente. O devedor, ele ainda, mesmo que tenha, vamos dizer, bens e que dê para fazer o pagamento dessas ações, como alienar, desviar, destruir ou simular dívidas, ele, mesmo que ele tiver o bens, essas ações elas não vão ser consideradas como fraudulentas. Vamos ter também o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo, ele vai ser sempre o devedor, que é quem está demandando judicialmente. Caso o devedor ele seja, vamos dizer, comerciante e ele decretar vamos dizer, a fraude e falência, a falência,
Os atos, eles serão contra o seu patrimônio, todos os atos que ele fez contra o seu patrimônio, eles serão considerados como crimes falimentares. E o sujeito passivo, que vai ser o credor, que é quem está demandando a ação judicial, ele acaba perdendo a garantia do seu crédito em virtude das fraudes que o devedor praticou. E com isso eu concluo aqui o assunto. Bom, em relação ao elemento subjetivo, nós podemos dizer que é o dolo de fraudar a execução para que traga consequências ao credor. Em relação à consumação e tentativa, podemos dizer que a consumação no crime que está sendo analisado é um crime material, porque ele só vai ser consumido quando a vítima sofrer algum prejuízo em relação à insolvência do devedor. Já em relação à tentativa, podemos dizer também que é possível a tentativa no crime em questão, visto que o agente delitivo, que no caso seria o devedor, ele pode ter essa vontade de alienar os seus bens. Mas aí pode chegar terceiros e dizer, não faça isso não, que isso é crime, diante do artigo 179 do Código Penal. Então, aí ele pode desistir de fazer essa prática delituosa. Então, podemos dizer que sim, a tentativa nesse crime é possível. Agora, voltando ao nosso caso hipotético. Bom, Renata, a partir do momento que tem um bem que era garantia dessa dívida que ela fez com o professor Adrielmo, e ela passar esse bem para terceiros, só para que, quando tivesse a ação de execução, ele não ter nenhum bem no nome dela e ela se tornar insolvente, isso é uma prática delituosa, é um crime diante do artigo 179 do Código Penal. O que é que Adrielmo ele poderia fazer diante disso? Ele já fez a ação de execução contra ela. Então, ele vai procurar um advogado particular para esse advogado particular fazer uma ação penal privada, que é a petição, né, a ação que tem o nome de queixa, né, e esse advogado, ele vai, mediante provas, afirmar ao juiz que Renata tem sim essa garantia de pagar a dívida, só que ela não está fazendo isso porque ela soube da ação de execução mediante a ela e ela não quer pagar o valor que ela deve a Adrielmo. Bom, com isso, nós fechamos a nossa apresentação sobre o artigo 177 e 179 do Código Penal.